Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna o homem impuro não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. E disse: O que sai do homem, isso é o que torna impuro. Pois é dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos acompanhando a leitura do primeiro livro dos Reis. E hoje, fazendo uma paráfrase ou uma analogia, temos aqui uma Tomeia. A Tomeia é a rainha de Sabá, que ouviu dizer que Salomão era um rei sábio, mas precisou ir até ele para crer. Nós conhecemos um pouco a história do rei Salomão, filho de Davi, o grande rei messiânico, e percebemos sim que ele era um homem sábio, e assim o próprio livro da sabedoria é atribuído a este rei. A sabedoria é algo inerente à condição existencial do ser humano quando ele se permite a ter. Nós podemos ter muitas pessoas que sabem muito, mas a pessoa que sabe muito e não consegue externar aquilo que sabe se torna burra, porque conhece só para si. Salomão era um rei que mostrou em atos, em palavras, que realmente era um homem sábio. E assim atraiu a rainha de Sabá para realmente confirmar e atestar a sua sabedoria. A questão é que a rainha começou a testar, começou a falar em enigmas. Me perdoem, mas eu não tenho muita paciência com pessoas que querem dizer algo sem dizer aquilo que querem dizer. É mais fácil trabalhar e conviver com pessoas que sejam sinceras. E sinceridade não é franqueza, não necessariamente uma coisa está ligada à outra, porque tem muita gente aí que se diz franca e está recebendo um processo nas costas por calúnia, injúria ou difamação. Mas trabalhar com pessoas que não ficam conversando em códigos, ficam mandando mensagenzinhas indiretas. E esse é o desafio, né? A rainha quis testar se Salomão era sábio. E, infelizmente, nós percebemos pessoas que se portam assim também. Não conseguem dizer as coisas diante dos outros e ficam conversando com códigos. Por exemplo, pessoas que sabem falar outros idiomas começam a conversar no outro idioma na certeza de que a pessoa não está sabendo o que está falando. Tem até um professor meu que era padre, que estava no metrô na França e começou a falar português e começou a caçoar das pessoas que estavam ao seu redor. Obviamente ele teve que descer na próxima estação porque tinha uma pessoa que entendia português e quis bater nele. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala,
mas também na certeza de sermos responsáveis por aquilo que nós falamos e não por aquilo que o outro entende. Porque por mais que o coração, e assim aqui Jesus fala no Evangelho, que o coração é o lugar de diversos lugares, e a mentalidade antiga é exatamente isso, o coração é o lugar do sentimento, o coração do outro é terra que ninguém pisa. Mas, infelizmente, nós somos uma sociedade que preocupamos muito com aquilo que o outro pensa de mim e esquece de ser aquilo que nós devemos ser. E aí nós nos tornamos marionetes nas mãos das pessoas. Assim, a pessoa que conversa por códigos ou que tenta mandar indiretinhas para o outro se torna uma pessoa dissimulada, uma pessoa falsa, porque na verdade não diz aquilo que precisa ser dito. E infelizmente na nossa sociedade nós trabalhamos com pessoas assim. Se assim não a somos, porque todos nós temos a nossa porcentagem de mau caráter e de dissimulação. Todos nós temos os nossos desvios de caráter. Assim a rainha conversa em enigmas para testar. E é outro problema também que nós conseguimos perceber hoje em nossa vida. Nós duvidamos muito do outro. Nós duvidamos muito da capacidade do outro. E quando o outro nos surpreende, nós quebramos a cara. Às vezes nós somos surpreendidos de forma positiva. E essas surpresas são muito boas. Porque nós conseguimos perceber que a pessoa muda, que a pessoa pode evoluir. Mas me perdoem, caráter não se muda. Caráter está no DNA da pessoa. E assim, uma pessoa que não consegue dizer as coisas de forma explícita, sem ofender, mas que diz para crescer, é uma pessoa que pode dar passos em sua vida. Agora, o que faz o contrário, afunda no próprio abismo, porque não conhece nem a si mesmo. Esta é a fala da esfinge, né? Conhece-te a ti mesmo. A fala socrática. Assim, nós temos também o Salmo responsorial que foi cantado hoje, o Salmo 36, 37. O justo tem nos lábios o que é sábio. Justo, do grego dikaios, que vem da justiça, dikaiosine, que é a pessoa que faz aquilo que é correto. Uma pessoa que é honesta, uma pessoa que não dissimula, uma pessoa que não é falsa, uma pessoa que não é duas caras. O justo é aquele que é correto, é aquele que mostra para o outro realmente aquilo que ele é, na certeza de que, como o próprio filósofo Levinas diz, na nudez do outro eu encontro quem realmente, no rosto do outro eu encontro a sua nudez, eu encontro quem ele realmente é. E infelizmente hoje nós vamos nos camuflando, nós vamos nos vestindo de coisinhas e daqui a pouco esquecemos realmente até aquilo que nós deixamos e que nós éramos. Não sabemos o que nós somos, porque mudamos muito o que gosto de vestir, o que gosto de ser, até finjo que gosto até do estilo musical para agradar o outro. E aí me torno realmente um verme, uma pessoa que vive alimentando-se daquilo que não é seu. O justo, então, aqui nós temos um salmo classificado como sapiencial. A justiça, o direito é aquilo que está inerente de acontecer diante de todos nós. Todos nós estamos em uma sociedade cercada de direito. E o direito deve vir sobre aqueles que são inocentes, mas aqueles que são corretos, porque a justiça brilha como o sol de meio-dia, ou seja, o sol mais forte. Aqui nós percebemos alguém que poderia estar sendo injustiçado. Por exemplo, aquelas pessoas que nós olhamos primeira vez na cara dela, no rosto dela, e falamos, não fui com a cara dela, o santo não bateu. Ou seja, na verdade é algo que eu tenho que resolver em mim mesmo, porque na verdade eu nem conheço a pessoa, o meu santo não bateu. E aí eu começo a dissimular, a falar dela sem saber quem realmente ela é. A sabedoria vem do justo, daquele que tenta praticar a lei de Deus e daquele que tenta realmente viver os seus ensinamentos. E é isso que nós percebemos aqui, a aliança de Deus com seu povo,
a presença da sabedoria, a presença da justiça, a presença do direito. Ou seja, o justo é aquele que caminha reto, aquele que busca os caminhos do Senhor, por mais que às vezes nós saibamos que nós entortamos os caminhos dele para fazer as nossas vontades ou para fazer a vontade do outro, para agradar o outro, e acabamos perdendo em nós mesmos. O evangelho de hoje é a continuidade do de ontem. Importante dar uma recapitulada, percebendo que Jesus ontem estava com seus discípulos e começaram a questionar eles porque eles não lavavam as mãos como os judeus, como os mestres da lei. E tem muita gente aí que realmente não lava a mão na hora de comer, antes de comer, não, né? Chega da rua, mexe com terra e nem lava a mão, né? Mas, enfim, aqui é um cumprimento da lei onde realmente as pessoas deviam fazer atos externos. Este é o evangelho de ontem, os discípulos sendo condenados porque não lavavam as mãos antes de comer. Mães e pais, ensinem os seus filhos a lavarem as mãos. Agora, Jesus continua a história e diz para aqueles homens: olha, compreendei, o que torna um homem impuro não é aquele que entra nele vindo de fora, mas aquilo que ele coloca para fora, aquilo que sai daquilo que está dentro dele. Ou seja, a gente pode até fingir ser algo que a gente não é, mas na verdade, nas nossas próprias posturas, nós mostramos quem realmente nós somos. E Jesus falou isso para uma grande multidão. E o povo certamente ficou sem entender, porque Jesus conversava em parábolas. O povo certamente ficou lá boiando, como nós falamos hoje em dia, né? E aí Jesus está com seus discípulos já dentro de casa, e Jesus não quer dizer que ele perdeu a paciência, mas falou: poxa, vocês estão comigo, eu sempre converso assim, e nem vocês entenderam? Está difícil, assim não dá. E Jesus vai e novamente explica para os discípulos, porque assim como os fariseus e os mestres na lei, os judeus, preocupavam muito com atos externos. Sabe quando o chefe chega no trabalho, e aí todo mundo vai lá e pega uma caneta, pega um papel, só para fingir que está trabalhando? Ou seja, os judeus eram assim, fingiam que estavam trabalhando, fingiam que estavam fazendo isso só para os outros verem, mas na verdade pagavam de anjo na frente dos outros, mas nas costas eram capetas. E Jesus diz: olha, é importante sim preocupar com o externo, mas o que mais importa é aquilo que está dentro. E como disse na mentalidade antiga, o coração era o lugar da emoção. O estômago é o lugar do ímpeto, é o lugar de onde vêm os desejos. E assim você percebe, quando uma pessoa está com o emocional abalado, você pode perceber, vai vomitar, vai dar diarreia. E aí nós vamos percebendo que, na verdade, é uma forma do corpo reagir daquilo que nós mesmos não estamos dando conta. Isso não é teologia, isso é biologia. E assim, aqueles homens se preocupavam muito com a aparência. Eu quero ficar com o cabelinho na régua, eu vou passar um batonzinho, eu vou passar um blush. As mulheres, né, venham bonitas para a igreja, não vem feia não, vem bonito mesmo. Deus merece sempre o nosso melhor. Mas, e como que está dentro de si? Porque nós somos a sociedade agora do externo, do recalchutar, da harmonização facial. Nós somos a sociedade que quer mostrar uma fachada bonitinha. Mas como que está dentro? Como que está a sua alma? Porque de que adianta mostrar um rostinho bonitinho, sendo que a alma está podre? Sabe? E aqui Jesus dá uma boa chamada de atenção e nos ensina, católicos, a como fazer um exame de consciência para confessar, para depois não chegar diante do padre e falar assim: padre, eu acho que eu não tenho pecado não. Aí o padre pode até responder: mas então o que você veio fazer aqui? Porque este é o caminho que nós devemos fazer, um exame de consciência, para assim reconhecermos as nossas misérias e sermos perdoados pelo padre, que é instrumento da graça de Deus, mas quem perdoa os pecados é o próprio Deus. E aí você deve perguntar para si mesmo: como que está a minha vida? Eu sou uma pessoa incoerente? Eu sou uma pessoa que busca realmente os ensinamentos de Deus?
Eu sou uma pessoa que, por mais que tenha consciência da doutrina da minha igreja, e sabendo que eu erro, eu tento me reerguer todos os dias e me levantar para buscar a santidade? Porque não adianta fingir de santo aqui. Vocês enganam todo mundo, enganam o pai, a mãe, o irmão, o esposo, a esposa, o padre, o chefe, engana todo mundo. Mas diante de Deus não há mentira. Deus nos conhece. Ele sabe quem realmente nós somos. Ele conhece as nossas hipocrisias. E aí Jesus dá exemplos disso. O que torna um homem impuro é aquilo que vem de dentro do seu coração. As más intenções, as imoralidades, né? Muita gente tem mania de falar que o outro é imoral, que faz coisas incoerentes, roubos. Às vezes, com uma palavra, a gente rouba a alegria da pessoa. Às vezes, com uma palavra, a gente mata as pessoas, por mais que nós saibamos que não precisamos matar os outros somente com palavras. Hoje, a farmácia já ajuda muitas pessoas a matarem os outros. O adultério, as infidelidades, as fraudes, né? Tem muita gente aí, antigamente, no tempo de Jesus, as pessoas colocavam um peso bonitinho, mas dentro tinha mais peso do que era a realidade. Quantos de nós também cometemos algumas fraudes? Não é só político que comete fraude, não. Não é só empresário que só nega imposto. A calúnia, falar mal dos outros, a inveja, não consigo ser igual, então preciso deturpar. O orgulho, a falta de juízo. Quantas pessoas aí já perderam o juízo, já perderam a noção do respeito? Tudo isso sai de dentro do homem. Portanto, tomemos cuidado, porque cuidamos muito da fachada, mas, na verdade, devemos tomar cuidado daquilo que sai da nossa boca, porque a palavra que sai dos nossos lábios não voltam, e assim se torna a palavra maldita, que destrói, que não acresce. Portanto, tomemos muito cuidado com a nossa língua, mas também tomemos cuidado com aquilo que pensamos, porque a gente peca também com a mente. Tomemos muito cuidado para não nos tornarmos outros fariseus, outras pessoas que não somam nada na vida dos outros, mas que só sabem denegrir, destruir, acabar. E isto não é função do cristão, isso é função do inimigo. E é isso que nós estamos aqui na terra, para mostrar para ele que nós somos de Cristo. E para Cristo um dia retornaremos, mas aqui devemos buscar a Cristo, porque de que adianta falar que eu busco o céu se minhas posturas aqui não são que buscam o céu? Se nós construímos aqui um caminho para buscar a salvação da nossa alma, nós devemos buscar deixar de vivenciar e mostrar somente aquilo que é externo e começar a cuidar do nosso interior, como diz uma santa de nossa igreja, construir e cuidar do nosso castelo interior. E o castelo interior é a nossa alma, porque a alma é eterna, o corpo é corruptível. Que então Deus converta o nosso coração, converta aquilo que nos afasta dele, e que nós sejamos pessoas que tentem buscar a cada dia cumprir a vontade do Mestre, que é o Cristo Jesus, para que assim possamos nos encontrar com ele.